Este é o FECcast, seu podcast de engenharia química. Sejam muito bem-vindos ao FECcast, nosso podcast de engenharia química. Se você gosta de engenharia química, tem interesse no curso e na profissão, este é o seu lugar. Aqui no FECcast, gostamos de receber nossos alunos e ex-alunos, que se destacam nas atividades acadêmicas e profissionais, para conhecê-los melhor e ouvir o que tem a contribuir com sua experiência nas mais diversas áreas de atuação de um engenheiro químico. Essa é a nossa série Talento, e hoje a nossa convidada especial vem tratar de um assunto muito importante para a formação de um profissional de engenharia e algo que dificilmente tratamos em disciplinas de um curso. As chamadas soft skills são formadas por habilidades comportamentais e competências subjetivas, muito difíceis de analisar, mas bastante requeridas nos profissionais de engenharia. E é sobre essas habilidades que eu vou conversar hoje com a Stephanie Ratano Macedo, formada em Engenharia Química pela FEC em 2021. Durante a faculdade, a Stephanie se destacou na coordenação da Semana de Engenharia Química. Formada, trabalhou com gestão de carreiras e recrutamento na Ambev e atualmente é trainee em marketing na Nestlé. Stephanie, muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar conversar conosco nessa série. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui compartilhando minhas experiências com vocês. E vamos conversar aí que eu acho que tem bastante assunto legal para trazer. Maravilha. Stephanie, vamos começar então esse bate-papo com você se apresentando, contando um pouquinho para nós sobre você. Maravilha. Pessoal, eu sou a Stephanie, tenho 27 anos, sou de São Paulo, capital. Sou engenheira química formada pela Unicamp, ingressei na faculdade em 2016, me formei em 2021. Durante a minha trajetória profissional, aí eu ingressei na área de recursos humanos, fiz estágio na Ambev, tive a oportunidade de participar de várias áreas especialistas dentro do RH, dentre elas carreiras, recrutamento e seleção, comunicação interna, treinamentos, benefícios. Tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, semelhante ao modelo de startup, a ClearSale, que trabalha com antifraude de ponta no Brasil, e atualmente mudei de carreira novamente, estou trabalhando com marketing como trainee na Nestlé. Poxa, mas como você muda de área, hein? Muda de carreira? Você vai entender por quê, tem um motivo por trás. Então conta pra gente esse motivo e conta um pouco da sua formação de engenharia química, como é que isso te ajuda, te ajudou em toda essa mudança que você teve na sua carreira. Maravilha. Eu acho que tudo começa quando a gente toma a decisão do porquê que a gente quer cursar engenharia química, né? Eu, diferente dos meus colegas que falam, nossa, eu sempre me dei muito bem com química, sempre fui a pessoa de exatas, na verdade eu era o contrário. No ensino médio, eu tinha muita dificuldade com exatas, assim, era o meu calcanhar de Aquiles, era onde a maioria das vezes eu pegava recuperação, e foi por conta disso que eu entendi que eu precisava sentar e realmente estudar, né? Porque eu precisava passar de ano e tudo mais. E foi nesse processo de sentar e estudar e ter que conhecer mais sobre as exatas que eu comecei a me interessar e me apaixonar. Então, eu comecei nesse mundo das exatas odiando, porque eu não entendi, tinha muita dificuldade, fui obrigada a aprender e estudar, e durante esse processo eu comecei a ver propósito. Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequena. E principalmente as disciplinas de física e química, elas me explicavam muitas coisas que sempre foram dúvidas minhas, né? Por que que isso funcionava disso, por que que isso funcionava daquele jeito. E durante o ensino médio, eu lembro que eu escrevi uma lista biológicas, humanas e exatas. Eu não me via nesses dois ramos. Então eu já sabia que eu ia seguir exatas, porque, por ironia da vida, era o campo que eu mais estava gostando naquele momento. E fazia muito sentido na minha cabeça seguir para engenharia, justamente pela múltiplos campos que eu poderia seguir, por ser uma profissão muito ampla. E eu lembro que eu visitei uma feira de carreiras e eu conversei com uma engenheira química que me disse a seguinte frase: você, como profissional, você vai poder controlar a indústria, né? Você vai poder comandar, e decretar como que vai funcionar, acompanhar. E logo me veio uma imagem nesse período de eu andando na fábrica, acompanhando, direcionando as coisas. E foi essa imagem que eu fixei na cabeça e falei, vou fazer, é o que eu quero fazer. E
assim, não abri margens para outros cursos. Eu sempre quis fazer esse curso, pesquisei bastante sobre isso e fui atrás, né? Fiz cursinho, fui aprovada na Unicamp em 2016, e aí já começa a minha trajetória de que foi muito difícil para eu conseguir passar, assim, eu não passei direto, eu tive que fazer 2 anos de cursinho, tive que abdicar de muitas coisas para realmente sentar e estudar e conseguir ser aprovada no vestibular. E logo na minha primeira semana veio uma angústia, assim, uma frustração, né? Porque quem faz engenharia sabe que os primeiros anos são muito difíceis, o ciclo básico, porque é muito teórico, muito teórico. E cada pessoa é de um jeito, e eu particularmente sou uma pessoa visual, que eu gosto de ver na prática e entender o que eu estou fazendo. E em meio a tanta teoria, eu não consegui entender direito, né? Então eu fiquei muito angustiada de até me questionar se eu tinha feito a escolha certa. E tinha sido tão difícil passar, assim, não era uma opção para mim desistir nas primeiras semanas. Então eu conversei com alguns professores, até com alguns veteranos, para entender, né, como que era o curso como um todo, porque realmente nos primeiros anos eram muito desafiadores. Só que para compensar essa minha angústia, né, de estar só aprendendo coisas técnicas, eu me apeguei muito aos extracurriculares na faculdade, porque foi através dos extracurriculares que eu podia ver na prática o que eu estava aprendendo e desenvolver coisas que, na minha visão, eram muito importantes, mas que a faculdade não ia me oferecer nesse momento, né? Então, assim, eu participei de muitas entidades, né? Eu fui da empresa Júnior, a Propec, eu fui do CAFEC, o Centro Acadêmico, eu fui da Comissão de Recepção dos Alunos, eu fui da Atlética e fui da Semana de Engenharia Química, né? Acho que todo mundo que participa de uma entidade tem um pouco mais de afinidade com uma, e eu tive muita afinidade pela SEC justamente por conta do propósito da semana, né? Eu fui da SEC por 2 anos como congressista, 1 ano como comissão organizadora e uma como coordenadora. E por que que eu me identifiquei tanto com essa semana, né? Justamente porque é uma semana que a faculdade para proporcionar e mostrar para os alunos experiências e o que que um engenheiro químico faz. E você consegue visualizar, então tudo que você aprende na sala de aula, você consegue ver. Então eu pude visitar escritório, pude visitar chão de fábrica, pude conversar com profissionais da área, pude assistir diversos temas e áreas na minha carreira, você vê que eu mudei muito, né? E eu comecei e escolhi engenharia química porque eu queria trabalhar com cosméticos. Maquiagem sempre foi um hobby para mim, e quem não quer trabalhar com o que gosta, né? E aí eu lembro que no meu primeiro ano eu só escolhi conteúdos de cosmético. Eu visitei a Natura, assisti conteúdo da L'Oréal, assisti palestras que simulavam workshops de cabelo, protetor solar. E aí, no meu segundo ano, eu já tinha mudado minha cabeça de novo, porque eu tinha vivenciado outras coisas, então eu escolhi tudo diferente. Falei, não, vou escolher conteúdos de finanças, de consultoria, de marketing, de processos, escolhi tudo diferente. No meu terceiro ano, eu falei, não, eu acho que eu vou sair desse papel de assistir a semana e eu quero participar, né? E foi isso que foi muito importante. No final da minha gestão na SEC, bateu coincidentemente com o momento que a gente procura estágio, né? Que é o finalzinho da graduação. E eu sempre quis estagiar na Ambev, por conta da SEC, porque a Ambev sempre fica muito próximo da gente na Unicamp. Desde o primeiro dia, eu tinha visitado o escritório, tinha visitado a fábrica, eu me identificava muito com o que a empresa pregava e fui prestar o processo seletivo. Né? Na minha cabeça, na época, eu já tinha algumas decisões tomadas. Primeiro, que eu não era pessoa de chão de fábrica. Eu comecei achando que eu era, até eu visitar um chão de fábrica, e pequenas coisas, assim, eu não me via vestida de EPI passando o dia inteiro com aquilo. Pode ser que eu mude, né? Inclusive, ano que vem vou ter uma rotação em fábrica e vamos ver se eu mudo. Mas eu Vai mudar de visitei, novo, né? Então, quer dizer, mais vou mudar uma de novo, mudança na vou mudar de novo. perspectiva aí. Eu visitei chão de fábrica, visitei no escritório, e aquela visão que eu tinha pequenininha, de eu andando no chão de fábrica, mudou. Eu me vi andando em escritório, né? E a Ambev, ela tem um processo seletivo que algumas empresas seguem também, mas que é diferente do tradicional. Você não escolhe a área que você vai ser alocado, você escolhe o mundo, que são três: mundo business, supply e tech. Né? Então, ou administrativo escritórios, supply para trabalhar nas fábricas e tech para trabalhar com tecnologia. Eu escolhi business, né? E indiquei que eu gostaria de cair na área de vendas.
porque eu sempre tive muita facilidade durante a SEC de trabalhar com captação de parceiros. Eu adorava sentar numa mesa com uma empresa e vender o negócio, uma solução para a dor daquela empresa. Aquilo para mim sempre foi assim magnífico, porque a empresa tinha um problema e eu tinha solução para ela, né? E sempre trazia resultado. Então eu gostava muito disso. Então eu falei, eu acho que eu tenho um perfil mais de vendas. Só que ironia do destino, novamente, na Ambev você não escolhe a área, você escolhe o mundo. A gente passa em um mês em integração, conhecendo a empresa, conhecendo as áreas e tudo mais, e tem um grande dia que é o dia da revelação da área do estagiário. E é sempre um dia que é uma festa, fazem umas dinâmicas diferentes. Eu lembro que no meu ano é, era uma dinâmica que você colocava o nome do estagiário e apareciam algumas opções e a turma votava, né? Existia a possibilidade de eu cair em jurídico, fiscal, logística. Eu estava morrendo de medo, eu não queria cair no jurídico e fiscal, não me via nessas áreas. E existia essa possibilidade. Então, quando apareceu o meu nome no telão, eu vi compras, transformação, logística e recursos humanos. A maioria dos meus colegas votou em recursos humanos, eu votei em compras, né, que eu achava que fazia mais sentido. E aí apareceu no telão recursos humanos. E, putz, caí no RH, o que que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Eu sou engenheira química. Por que que eles me escolheram para trabalhar com recursos humanos? E Caramba. na minha mente eu tinha um estereótipo totalmente errado da pessoa do RH, que era a pessoa que aplaudia o sol, que abraçava a árvore, que era, sabe, estereótipo de psicólogo mesmo. Porque a maioria dos profissionais que trabalham em recursos humanos é psicólogo. E eu não tenho esse perfil. Eu sou muito mais Fiona, né? Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu falei, cara, isso vai dar errado. Vai dar errado. Onde já se viu colocar uma engenheira química em recursos humanos e tudo bem. Só que assim, eu aceitei o desafio. Porque eu estava lá, eu quis estagiar lá e eu ia fazer a experiência valer a pena, né? E fui com a mentalidade aberta, e acho que é isso que foi importante. E deu uma semana, o mosquitinho do RH me picou, e eu percebi que eu estava completamente errada e que eu poderia ser engenheira química trabalhando com isso. E é o que eu sempre falo. A gente é formado para ter uma mentalidade que vai te acompanhar independente do curso que você fizer. A nossa mentalidade, ela é voltada para processos. Você cria uma linha de raciocínio analítico, você sabe planejar, você sabe se organizar, e não é qualquer profissional que tem isso. E o fato de eu ter me formado num curso que muitas vezes é chamado de mãe das engenharias, que permite com que eu trabalhe em tudo que eu quiser, me permitiu com que eu trabalhasse com um ramo diferente do meu. Esse dia eu estava conversando com um estagiário da Nestlé, que trabalha com marketing. Ele falou: cara, é injusto, porque eu fiz publicidade. Eu não posso trabalhar como engenheiro. Eu falei, eu posso, com marketing com engenharia, né? E eu ser engenheira no RH sempre me destacou, porque eu conseguia fazer coisas que muitas vezes as pessoas não conseguiam, justamente por conta da mentalidade que a minha graduação me possibilitou e toda a experiência que eu adquiri, né? Não foi à toa, eu fui efetivada mais cedo, então, antes de finalizar o contrato e me formar, fui convidada para ser efetivada mais cedo. Eu trabalhava com gestão de carreiras, então eu cuidava da carreira do CSC em Jaguariúna, 1.000 pessoas para cuidar da carreira, então é muita coisa, e era uma estagiária que não fazia ideia de como funcionava recursos humanos, eu tive que aprender na prática, e essa é uma skill muito importante que eu vou falar para vocês, vocês têm que aprender a se virar, aprender, a literalmente aprender rápido, né? E recebi um convite aí, uma amiga minha saiu da Ambev e foi trabalhar em tecnologia, e eu já vinha acompanhando as notícias do profissional do futuro, que todo mundo ia trabalhar em tech, o software estava sendo desenvolvido, que era a tendência para o futuro, então as empresas cada vez mais iam ser tecnológicas, e essa minha amiga me indicou para uma vaga na ClearSale para ser business partner, né? Business partner, poucas pessoas conhecem o que faz, mas é o RH responsável por uma área, né? Literalmente o parceiro de negócio de RH que cuida da área em específico. E no meu caso era para cuidar das áreas de tecnologia. Aceitei o convite, então saí da Ambev e fui trabalhar com tech e com RH. E foi a primeira vez que eu tive que trabalhar com o público de tecnologia. E aí eu falo de TI, modelagem, dados, engenharia de software, né?
E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia precisar desenvolver um fluxograma de RH, porque a gente precisa ter um processo de admissão. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia usar modelos estatísticos para prever a quantidade de pessoas que eu precisaria contratar para eu comprar a quantidade de notebooks, né? Para o futuro a gente não ter problema com isso. Então, muitos alunos me procuram e falam assim: Sté, eu tenho medo de jogar meu diploma no lixo. Eu quero trabalhar com RH, mas eu tenho medo de não usar o que eu aprendi na faculdade. Você vai usar, porque isso são habilidades que você vai carregar em vários campos na sua vida, né? Eu nunca imaginaria usar controles de processo para automatizar processos dentro de recursos humanos que era um problema. Então, o que eu cheguei à conclusão, e eu sempre falo para o Supino, né, quando eu vou visitar ele lá e ele fica muito feliz nas visitas, que Fico é, mesmo, fico mesmo. eu provoco os professores porque eu estou em recursos humanos e eu usava tudo a base da faculdade. Eu desenhava fluxograma, eu usava estatística, lógico, nem tudo a gente usa, né? Muitas coisas a gente usa como fundamento, né? Fundamento de você como profissional. Só que eu cheguei num momento da minha carreira que eu já trabalhava há 4 anos com RH, fiquei 1 ano e meio na Clear, que eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha de eu dei a sorte de cair numa área que eu gostei. Eu trabalharia com recursos humanos pro resto da minha vida. Só que eu nunca trabalhei em vendas, eu nunca trabalhei na fábrica, como que eu sei se eu gosto ou não gosto? Eu acho que eu tenho que experienciar isso. Que em poucas palavras, a gente se resume num job rotation, né? Que é o que as empresas fazem hoje para formar um profissional mais completo, que é a experiência de você passar por várias áreas num curto período de tempo. Se eu continuasse a minha carreira do jeito que eu estava, para eu mudar de novo, ou de setor ou de área, ou eu seria promovida e mudaria de área, ou eu teria que sair de emprego. E assim, isso num longo espaço de tempo. Eu queria fazer uma coisa que fosse em pouco tempo. Então, eu mudasse de área de tanto em tantos meses para eu conhecer várias coisas e realmente tomar uma decisão de onde eu queria seguir minha carreira. E o programa que oferece isso é o programa de trainee, né? Eu cuidei do programa de trainee da Ambev, então eu sabia como funcionava. Um programa de trainee, na sua essência, surgiu pela necessidade das empresas começarem a formar os líderes para o futuro, porque a cadeia sempre se renova, né? A liderança que está aqui hoje não vai estar lá daqui a 50 anos. Então, eu preciso me preocupar de formar os líderes que eu quero para o futuro. Então, o programa de trainee veio, vou fazer uma seleção de um grupo super restrito, com várias etapas, para eu chegar num grupo de selecionados e eu vou capacitar e treinar essas pessoas de ponta a ponta do negócio para que elas sejam os futuros líderes da empresa. E isso é feito através de um job rotation. A maioria das empresas seguem esse modelo. Só que tem um requisito que é importante, que é você tem que ter no máximo 2 anos de formado. E o 2 anos de formado estava batendo na minha porta. Ou eu tentava agora, ou eu não tentava. Não dava para tentar ano que vem, porque aí eu completaria 3 anos de formado e já era, não batia nos pré-requisitos. Então, prestei aí os programas de trainee, fui aprovada no da Nestlé e aconteceu a mesma coisa do da Ambev. Durante o processo seletivo, eu fui mudando de área. Não eu, o RH, muda de área para cá, muda para lá, joga lá para venda, joga lá para trade, joga lá para marketing, até que no final eu já não sabia mais que área que eu estava, né? Mas eu sabia os rotations que eu ia fazer. Então, quando eu recebi a notícia da aprovação, eu sentei e conversei com a minha gestora na época e falei: Miriam, eu não sei o que eu faço. Será que eu aceito? Porque aí eu não quero jogar minha carreira no lixo, assim, anos trabalhando em recursos humanos. E se eu não gostar? Se eu não gostar e se não for aquilo que eu estava esperando, eu já trabalho há tanto tempo, eu já conheço as coisas aqui. É meio confortável, né, ficar nessa posição. E ela me falou uma coisa que eu sempre vou carregar. Falei, Stephanie, você tem um perfil que você vai dar bem em qualquer área. É a sua cabeça. Você vai se dar bem em qualquer área que você tiver. E se você não gostar, você consegue se realocar no mercado rapidinho. Cara, eu falei, caraca, realmente, talvez eu me dê bem em outras áreas além do RH.
topei o desafio, sentei com a Nestlé, falei contrato fechado. E aí, no primeiro dia, eu fiquei sabendo que eu ia para marketing. Falei, ai, gente, marketing. Eu era engenheira química, estava em RH, agora me colocaram em marketing, né? Eu trabalho em marketing com focos em cafés e bebidas. E eu tô há 5 meses trabalhando nessa posição. Eu tô na minha segunda rotação, então eu vou trabalhar com vendas, trade, marketing. Ano que vem irei para a fábrica pela primeira vez, irei trabalhar num chão de fábrica, então vai ser uma experiência super bacana. Eu pedi isso para o meu gestor, falei, eu quero ir para a fábrica, porque eu sou engenheira química, eu quero vivenciar isso pela primeira vez. Só que o engraçado é que eu mudei de área e parece que eu não mudei. Alguns colegas de RH me chamam e falam assim: e aí, como é que tá agora no marketing? Muito estranho? Eu falei, não, parece que é a mesma coisa. Porque olha que engraçado. Alguns colegas trabalham com planejamento e produção na fábrica, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a fábrica, mas eu tenho muitos colegas que trabalham com PCP, que planejam a produção. No RH, eu fazia forecast, ou seja, modelo de previsão para entrada e saída de pessoas, principalmente para turnover. E quando eu caí no marketing, me pediram para fazer um forecast de vendas para o ano. Não é engraçado que a base é a mesma, independente do setor, e que a gente Realmente. aprende a fazer previsão na faculdade? Então, E eu ia até comentar isso com você, né? Você falou muitas coisas que a gente vê no curso de graduação e que tem muito a ver com o que você faz, né? Então, essas previsões, o planejamento, você deu o exemplo de controle de processos aplicado à dinâmica de RH, né? As dinâmicas internas de lidar com pessoas. Você falou muito de estatística. Então, são conhecimentos que a gente vê na faculdade, mas que no momento que a gente está vendo aquilo, talvez a gente não veja o objetivo pelo qual a gente está vendo aquilo. Mas é importante para a formação do profissional, mesmo um profissional que, você mesma disse, não foi para o chão de fábrica ainda, né? Você não teve essa experiência de lidar com processos produtivos, né, no sentido clássico do processo produtivo. Mas você usa os conhecimentos vamos colocar aí cálculos, uso, estatística, você usa no seu dia a dia, não é? uso. É, é uma tendência do profissional do futuro ele ser multiuso. Então, assim, não tem como hoje eu trabalhar, dada a tendência de mercado, e eu não conseguir fazer uma análise. Eu não conseguia apresentar com dados e fatos, porque uma das grandes tendências hoje é eu fazer uma apresentação, eu preciso te vender e te mostrar o porquê que você tem que tomar essa escolha e não essa. A forma mais assertiva de você convencer alguém é usando dados. Como você vai usar um dado se você não Com sabe certeza, manipular ele? exatamente. Então, assim, eu preciso usar um dado para eu te mostrar que 50% da nossa quantidade de pessoas vai sair da empresa. Então, a gente precisa tomar uma medida para isso. Eu preciso te mostrar que os produtos vão vencer, a gente está produzindo muito e vendendo pouco, e vai queimar lá na frente. Então, assim, tudo gira em torno de uma correlação entre as áreas. Eu lembro que na faculdade eu ouvi muito o termo indústria 4.0. É o que todo mundo fala, tem matéria sobre isso, palestras sobre isso. E quando eu estava em RH, eu escutei o termo RH 4.0. Eu falei, 4.0? 4.0. Eu já ouvi esse 4.0, né? E aí eu fui pesquisar, né? E eu descobri que tem finanças 4.0, marketing 4.0, e que todas as áreas 4.0 têm a mesma essência, que é inteligência artificial, tudo integrado, conexão, automação. A diferença de cada um desses pontos é o porquê que aquilo se destina, né? Vou dar um exemplo. Eu estava lendo um artigo esses dias que falava que a gente está fazendo um caminho natural para a indústria 5.0. E um dos principais pontos da indústria 5.0 que falam é de ter uma colaboração maior entre humanos e tecnologia, mas principalmente usar toda essa tecnologia para começar a personalizar as coisas. Porque a tendência da tecnologia é que eu consiga personalizar uma coisa para você. Quando a gente fala de grandes massas, né, eu vou produzir um sabão em pó.
Possível produzir um sabão em pó específico para cada pessoa. É grande massa. Como é que faz isso na indústria, né? Vai parar. Só que a tendência da 5.0 é eu usar minha tecnologia para eu conseguir personalizar coisas que é específico para você, consumidor. Como que a gente faz isso, né? Você vê hoje na indústria, vou dar um exemplo da L'Oréal. Eles conseguiram produzir, assim, uma tecnologia que produz o batom específico com aquela cor que a pessoa quer, dentro de uma máquina, né? Quando a gente fala disso de RH, de personalizar as coisas, eu estou falando de benefícios flexíveis, que a pessoa consegue escolher qual benefício ela quer. Se ela quer investir aquele dinheiro no convênio, se ela quer investir esse dinheiro em VR. Quando eu estou falando aqui de marketing, a gente está cada vez mais pensando em grãos, que é a minha área, que é cafés. Então, assim, misturar blends. Então, eu vou produzir lá um café com tal tom, com tal aroma que a pessoa quer. Eu estou personalizando isso para ela. Quando a gente fala de 5.0, você vê, eu vi isso em marketing, eu vi isso em engenharia química e eu vi isso na RH. O quanto as três áreas são conectadas. Interessante. E você deu o exemplo aí da onde você está hoje, na área de cafés. Então, quer dizer, a pessoa pode personalizar o seu próprio café. É isso que vai. Nós É a vamos chegar num tendência. ponto assim. Sim, é a Interessante. tendência do mercado. Que Você interessante. vê, você já vê aí, trabalho numa marca que chama Rostelier, que você consegue personalizar, você consegue torrar o café na hora e você consegue clicar na curva de torra e definir a pressão e a temperatura. Você tem noção que você já compra, já vai pronto isso no mercado e você consegue ir no estabelecimento, clicar na temperatura, na pressão e sair lá o café do jeito que você quer? Isso é Muito, indústria 5.0, isso é personalização. Eu muito vejo isso em legal. marketing. Não, não, e você tá vendo esse marketing, você está vendendo isso, né? Você está vendendo essa experiência. Mas isso, você falou de temperatura, você falou de pressão, você falou de curva de torra. Isso, mais uma vez, volta às hard skills, né? As habilidades técnicas que você viu também durante a faculdade, né? Exatamente. E É, você consegue usar essa mentalidade analítica para dialogar e vender seu produto, não é? E acho que é por isso que ser um engenheiro químico te diferencia em qualquer lugar que você tá. Porque imagina, eu num conjunto de um time onde a maioria é publicitário e marketing, eles veem uma curva de dó, né? E eu sou engenheira química, olha aquilo, eu acho que eu sou a pessoa que fica mais encantada dentre todos eles. Porque Que assim, para mim legal. é fantástico, porque eu consigo ver na prática o que anos eu sofri para entender. Né? E eu acho que esse é o grande ponto. Durante a faculdade eu sofri muito, assim, por eu não conseguir ver na prática. Para mim era uma coisa muito importante. E eu senti que durante a pandemia mudou um pouco disso. Né? E eu acho que entra aí o seu trabalho de estar mudando a forma com que a gente trata a educação. Porque são poucas matérias práticas que a gente tem, na minha época, né? Agora que a grade mudou, está em processo de transformação. Mas a gente tinha praticamente laboratório. E eu senti que durante a pandemia que os professores tiveram que se reinventar, já não seguia mais o modelo de prova, então eles tinham que propor projetos, tinham que propor cases para fazer avaliação. E eu confesso que na época eu não via propósito naquilo. Eu ficava até brava, eu falava, nossa, mas para que ficar inventando modo? Não podia fazer uma prova? Porque é mais fácil Mais fácil. sentar e pegar, fazer uma prova e eu decorar o que vai cair, eu só. Quando você fala de um projeto, de um que e vai todo mundo me odiar porque eu estou provocando os professores a fazer isso. Mas é porque é importante para o futuro, assim. Você tira o aluno da zona de conforto e faz ele pensar com o mundo real. E se você não faz isso na faculdade, o mercado vai cobrar mais para frente. Por isso que é tão importante você praticar a teoria, né? A teoria em só, ela não basta, assim, um exemplo simples. Esse ano eu decidi fazer natação. É, eu não sei nadar, eu sempre passei vergonha quando eu ia para a praia, quando eu ia para a cachoeira, e esse ano eu falei, não vou mais passar vergonha. Me matriculei na escola de natação e um dia antes eu falei, vou assistir todos os vídeos, eu vou aprender, já vou chegar lá e vou precisar fazer um mês. Eu assisti vídeo de técnica, de respiração, de braço. Na hora que me jogaram na piscina, assim, eu tinha
uma base, mas assim, não era a mesma coisa, porque não é. Prática e teoria têm que andar juntos, e é muito importante. Então, da mesma forma que as skills andam juntas, a prática e teoria têm que andar juntas também. Muito bom. Não, olha, eu acho que a gente explorou bastante coisa, né? Você contou muito do que você viu das hard skills, né? Da formação de engenharia química e como que isso está relacionado com gestão de pessoas, com marketing. Então, são áreas completamente diferentes daquelas tradicionais. Aqui, os nossos alunos, quando você entrou também, a gente falava muito de chão de fábrica, de coluna de destilação, de bomba, trocador, reator. Mas Sim, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, né, o pensamento analítico, a forma do raciocínio crítico, tudo isso também pode ser aplicado em outras áreas, em uma área bem distinta, como é a área que você está hoje e as demais que você já passou. Mas sim. agora, Stefan, eu queria que agora a gente mudasse a chavinha, né? Então, a gente falou muito de hard skills, competências técnicas. Vamos falar de soft skills. Então, o que são essas soft skills e como essas soft skills estão encadeadas ou são importantes para um profissional de engenharia? Maravilha. É, acho que é importante diferenciar, né, essas duas skills, essas duas características que compõem um profissional. Hard skills, habilidades técnicas, e soft skills, habilidades comportamentais. Por muito tempo, pega aí 10 anos, se eu olho muito meus pais, por exemplo, hard skills foi considerado assim a pré-requisito essencial para ser um bom profissional. Então era muitas vezes mais considerado do que uma habilidade comportamental. Só que a gente vive uma era onde isso cada vez mais está se transformando. Eu li uma pesquisa esses dias no LinkedIn que falava que 77% das empresas acreditam que as habilidades sociais hoje são tão importantes quanto as hard skills, né? E isso sai dados todos os dias, assim, que isso impacta até mesmo em faturamento, né? É, a cada dia que passa, acho que é importante a gente entender o contexto que a gente está vivendo hoje, que é esse mundo que a gente chama de mundo bunny, né? A gente estava vivendo um mundo VUCA, que era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí a pandemia acelerou para que a gente vivesse o mundo bunny, que é frágil, ansioso, porque tem que mudar as coisas a todo momento, incompreensível e não linear. E tecnologia a todo momento, né? Eu estava lendo esse dia também Chat GPT, tecnologia, né? Então, vivendo isso a todo momento, forçou com que as pessoas enxergassem cada vez mais as skills comportamentais. E por que que eu digo que é importante caminhar as duas junto? Não adianta nada você construir um software, vou pegar o lado da hard skills, fazer uma super análise, porque assim, dificilmente você vai fazer essa análise sozinho. Então você vai ter que trabalhar em equipe. Opa, trabalhar em equipe, uma habilidade comportamental. Trabalhando em equipe, você vai ter que saber ouvir as pessoas, você vai ter que saber se comunicar, você vai ter que saber liderar muitas vezes essa equipe. Você coletou as informações e trabalhou em equipe, está desenvolvendo software. Não adianta você desenvolver um software se você não consegue vender ele, explicar o porquê que ele vai solucionar o seu problema, que é a habilidade de comunicação. Pode ser que alguém, um professor ou seu chefe chegue para você e fale, mudou, agora a gente vai precisar de outra coisa. Você precisa ser flexível, você precisa se adaptar, você precisa mudar a sua cabeça, né? E aí pode ser que você fique revoltado naquele momento com, pô, fiz tanta coisa, como assim que vai mudar? Não sei o quê. Você tem que ter inteligência emocional para escutar o que o seu chefe está falando, absorver o feedback e voltar para aquilo. Então você vê que as duas casam lado a lado, não tem como eu só focar em hard skills, porque assim eu não vou conseguir entregar uma coisa boa se eu não trabalhar junto com isso, né? E hoje, com toda essa transformação, um profissional que não se reinventa, um profissional, um aluno, ele passa por aquilo que a gente chama de efeito Kodak, né? Kodak, que era aí a empresa referência nos últimos anos de fotografia, foi uma empresa que decidiu parar. Ela não decidiu se reinventar e seguir as tendências de mercado. E hoje você dificilmente vê a Kodak brilhando em fotografia, né? Isso virou até um
um meme em certo aspas. Quando você vê alguém que está muito parado, assim, que não quer se movimentar, não quer se adaptar, não quer pensar diferente, você fala que ela está parada com o efeito Kodak, né? Então, quando a gente fala de soft skills, são skills que cada vez mais estão sendo investidas pelas pessoas, que trazem resultado. E eu escutei esses dias, inclusive, que o Hope é o novo ROI. Que é isso? Nas empresas você ouve muito retorno sobre o investimento. Então, eu estou pagando aquilo, investindo em tal setor para que ele me traga o investimento. Hoje, a tendência das empresas é investir nas pessoas. Então, retorno sobre as pessoas, para que as pessoas me tragam retorno. E como que elas trazem isso? Através das habilidades do desenvolvimento. E nessas habilidades entram as soft skills. Então, são skills muito importantes, ainda mais que nessa tendência de tecnologia e automação e tudo mais, o que muitas vezes diferencia uma pessoa, um ser humano, de uma máquina? É a capacidade intelectual, é a capacidade comportamental. Então, todo mundo fica com medo quando vê essas automações, o futuro, tecnologia. Acho que por isso que reforça o recado do porquê é tão importante você investir em soft skills. Maravilha. Olha, você falou duas coisas assim muito importantes que a gente vivenciou aqui, né? A gente fez, para fazer essa transformação no curso, a gente fez uma pesquisa com os empregadores dos nossos alunos, dos nossos egressos. E as empresas que responderam àquela pesquisa, elas indicaram justamente isso que você disse. Não é só a competência técnica que é mais requerida, porque eles sabem que o nosso aluno é competente, ele tem uma formação sólida, técnica, né, sólida, mas o que foi muito apontado para nós é que os nossos alunos estavam saindo da faculdade com muito pouca formação de soft skills, com muito pouca habilidade comportamental. Então, que o equilíbrio entre habilidade técnica e habilidade comportamental era o caminho a se seguir. Era aquilo que a gente estava pecando para que a gente pudesse entregar lá na frente um profissional mais qualificado, mais completo. Então, isso foi um dos pontos que você comentou agora e que eu me lembro que a gente fez essa pesquisa e foi bastante surpreendente para nós, porque a gente pensou assim, o aluno Unicamp é requerido pela sua capacidade técnica e só pela sua capacidade técnica. E a gente não conhecia, até a gente ir até as empresas e perguntar para eles, a gente não conhecia esse outro lado. Então, essa transformação do curso, que agora a gente divide em oito competências técnicas e 8 competências socioemocionais, ela veio para tentar prover para o aluno um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre as duas habilidades. Acho que exatamente o que eu te falei, né? Porque quando a gente olha as habilidades técnicas, é lógico que elas são muito importantes, porque como eu falei, eu uso isso no meu dia a dia, mas não adianta nada eu saber mexer no Excel, mexer num BI, mexer em ferramentas, eu conseguir mexer em ferramentas de design, seja o que for, né? E eu não conseguir trabalhar num projeto que engloba tudo isso. Porque hoje, quando a gente fala de mercado de trabalho, qual que é a essência, geralmente? E acho que é por isso que eu não senti tanto a minha mudança das áreas. Você trabalha em cima de uma dor, né? Tenta resolver um problema. E esse problema, geralmente, é trabalhado no formato de um projeto, né? Então, Stephanie, você tem esse projeto aqui para resolver tal problema. O projeto, ele vem com um combo de coisas. Então, assim, pode ser que desenvolver um software, criar uma planilha, seja uma parte. E o restante, né? E a criatividade, e o pensamento inovador, você aprender aquilo, você ter resiliência, ter empatia para lidar com os colegas. Então, assim, a sua relação com as pessoas é muito importante. Por isso que você vê, e fica a dica para os alunos, assim, não fiquem bitolados só com isso. É importante? É, mas não só isso. Acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Dependendo do cargo e da área que você quer trabalhar, tal ponto é mais relevante do que outro, mas os dois sempre vão ser relevantes, né? Uma pessoa que trabalha com comunicação e tal, pode ser que utilize mais soft skills do que hard, mas a hard vai estar lá. Uma pessoa que trabalha com TI pode ser que utilize mais hard do que software, mas o software vai estar lá, né? Então, assim, essas duas habilidades precisam andar juntas.
E até mesmo quando você olha as habilidades do futuro, que todo mundo fala, tem mais soft skills do que hard. E é mais difícil mensurar soft skills. Porque se eu quiser mensurar o seu conhecimento em inglês, eu te passo um teste, eu faço uma entrevista, eu consigo mensurar. Agora, como que eu sei se você é uma pessoa resiliente? Né? É mais Exatamente. difícil mensurar. Só em situações, né? Só você fazer algumas situações de problema e no dia a dia que você consegue mensurar se a pessoa é resiliente, se ela trabalha bem em equipe. E aí você começou a falar algumas dicas aí para os estudantes, né? Para não ficar só enfiado nos livros, mas também vivenciar a universidade, vivenciar as experiências da universidade. E aí eu queria saber de você como é que os estudantes podem exercitar essas soft skills durante a faculdade, né? Você deu o exemplo da Semana de Engenharia Química, mas como que os estudantes podem se preparar e exercitar essas soft skills? Não é algo que a gente aprende em aula, né? Exatamente. Não é algo que, assim, eu falei isso, inclusive, no meu discurso com a entrevista com a diretoria para a vaga da Nestlé. As minhas habilidades nasceram tanto do que a graduação pôde me oferecer, mas das soft skills que eu fui atrás durante a graduação. Acho que é importante a gente entender que cada pessoa é dono da sua própria carreira, né? E a gente precisa ter autoconhecimento de entender o que que a gente precisa para se desenvolver. E dado que a gente, espero, já convenceu as pessoas que soft skills são importantes, a faculdade, ela abrange muito o campo das hard skills, é bem técnico, principalmente nos primeiros anos, e são habilidades que são importantes. Cada pessoa tem um contexto, é lógico, mas, assim, meu grande conselho, se você tem a oportunidade de praticar isso, de ver realmente acontecendo, abrace, né? E como que você pode fazer isso? Ah, eu trabalho durante a faculdade, preciso me sustentar. Pratique isso durante o trabalho, né? Entenda. Pô, inteligência emocional, trabalho em equipe, você consegue se comunicar, ser flexível, você consegue testar isso no trabalho, né? Só que a maioria dos estudantes vive em um contexto mais diferente, que é ter a possibilidade de conseguir participar de um extracurricular. E eu acho que é o meu principal conselho. Se você tem a oportunidade, porque participar de um extracurricular é uma escolha, né? O supino não força você a participar da Propec, do Cafec, do PET, um monte de entidade que está surgindo aí, que eu já não sei o nome, mas Surge uma a cada pelo menos 6 meses. Mas na minha na época não verdade, era assim. não, na minha também não. Mas eu não forço nada. Na verdade, eu até freio eles, viu? Porque eles querem participar de tudo ao mesmo tempo. Então, participar da entidade é legal, mas também Eles tem que ter um certo equilíbrio, não é? exatamente. Acho que a própria faculdade estimula que os alunos participem dessas iniciativas, porque são iniciativas de desenvolvimento, né? E assim, o que não falta é opção. Então, assim, se você se identifica mais com uma empresa júnior, com um centro acadêmico, eu sempre achei brilhante o fato da universidade ser diversa. E era nítido, assim, você olhava o pessoal da Atlética, você sabia que era da Atlética, que tinha perfil de Atlética. Você via o pessoal da Propec, tinha perfil de Propec. Só que eu fui de todas, eu tinha perfil de todas, né? E a SEC nasceu dessas entidades. E na minha época, nossa, me sentindo muito velho, era um pré-requisito ser de algumas dessas entidades, né? Então, assim, vou dar exemplos práticos do que eu vivi. Na empresa Júnior, que foi a primeira entidade que eu participei, a gente fazia projetos sociais usando engenharia química. E eu nunca achei que eu pudesse exercer um projeto social com impacto realmente social usando o que eu aprendia na faculdade. Só que assim, eu tinha o conhecimento para aquilo, só que eu precisava de outros. Cara, eu ia trabalhar com uma equipe. Eu ia trabalhar com uma equipe, muitas vezes eu ia liderar esta equipe, né? Então eu precisava praticar. Ah, eu posso ler na internet como fazer trabalho que você vai ler. É o meu exemplo da natação. Você vai ler, só que na prática é diferente, então tem que exercer, né? A atlética, muitas vezes, durante os eventos esportivos, as pessoas precisavam ter planejamento, se organizar, se comunicar, né, para conseguir fazer aquilo.
E durante a SEC, que foi o auge da minha experiência, porque eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe de 20 pessoas. Que assim, acho que dificilmente eu vou ter uma experiência grandiosa como essa de ter a oportunidade de ter 20 pessoas abaixo de mim diretos, né? E olhar o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. Eu, durante a faculdade, pessoas da minha sala, né? E eu tendo que gerenciar essas pessoas. E, Foi o e que eu falei. como foi gerenciar essas pessoas? Foi Ai, já fácil? foi. Não, eu saí traumatizada. Não tão traumatizada, porque depois você foi para o RH, não é? Não, mas o meu susto no RH quando eu descobri foi porque eu tava traumatizada, porque assim, foi muito difícil. Foi muito difícil, muito difícil. E eu falei isso no meu processo seletivo da Ambev, que eu tinha passado por uma experiência que eu tive que entender que cada pessoa da minha equipe era diferente. Então eu tinha que abraçar as habilidades de cada pessoa, eu tinha que dar feedbacks para cada uma dessas pessoas que têm personalidades diferentes. Então eu chegava para um membro, dava um feedback, às vezes falava muito bom. A pessoa falava, sabe, não precisava para ela que eu ficasse falando que era muito bom. Só que tinha gente que eu tinha que toda hora falar excelente, excelente, senão a pessoa desmotivava. Então, assim, era difícil, porque eu tinha 20 pessoas, eu tinha que ir me adaptando, sabe? E eram pessoas da minha sala. Então, assim, não eram. Quando você olha numa hierarquia de uma empresa, é mais fácil, né? Você é um analista sênior, você é um analista júnior. Tá, eu sou coordenadora, vocês são membros, mas é todo mundo da minha sala. Então, como é que faz para lidar com isso, né? Às vezes a pessoa traz um problema para você, você tem que ter empatia para escutar. Como que você vai exercer empatia, né, durante a faculdade? E são habilidades do futuro. Então, é, se você tem a oportunidade de praticar isso, escolha. Tem diversas oportunidades. Vá atrás, como eu falei, você é dono da sua carreira. Entendendo que isso é importante, que hoje você não tem isso tão bem desenvolvido, pô, vai atrás, conversa. Ah, mas tem um monte de habilidade, eu não sei qual. Vai atrás das pessoas que podem te guiar. O que não falta são pessoas querendo compartilhar conhecimento, sejam veteranos, sejam professores, sejam mentores, literalmente, pessoas que podem te guiar, mas você tem que ir atrás, você tem que saber e autoconhecimento mesmo, assim, que você precisa desenvolver essas skills para ser um profissional melhor. E é um trabalho contínuo durante a nossa vida. Você nunca vai parar de aprender, né? E sinto informar isso para vocês, tá? Você nunca vai parar de estudar. Inclusive, é uma habilidade do futuro. Aprendizado, você saber aprender, você ir atrás, porque a faculdade vai te ensinar. Eu estou falando aqui de faculdade, mas e o mercado? Toda hora surge uma coisa nova. Toda hora alguém inventa uma coisa, uma nova habilidade, uma não sei o quê, um jeito de fazer aquilo. Você vai ficar parado no tempo só com o que você aprendeu durante Vai a sua ver, graduação? vai acontecer o efeito Kodak com essa Vai pessoa, não é? acontecer o efeito Kodak. E ela vai Por ser isso, esquecida. Ela, é igual aconteceu com a Kodak. Você falou da Kodak, eu me lembro, eu sou mais velho, né? Então, eu usei muito filme Kodak, câmera Kodak. E ela ficou esquecida, não existe mais, você não vê mais Kodak, ninguém mais fala da Kodak. Então, se a pessoa para no tempo, ela fica esquecida mesmo. exatamente. E é uma fake news que muitas vezes a gente acha, vou sair da faculdade e vou parar de estudar. Não, não. Eu acho que assim, faculdade muitas vezes é um aquecimento, né? Porque muitas vezes acontece comigo de que eu tô num momento profissional hoje que eu preciso aprender muito rápido, né? Ainda mais estando em marketing, que eu preciso aprender a todo momento o que que é um briefing, o que que é um roteiro. Assim, são coisas que eu não sei. Como que eu vou fazer? Vou procurar na internet, eu tenho 2 dias para aprender. Isso a faculdade me preparou, né? Quem nunca teve que aprender rápido num curto período de tempo, Véspera de prova, né? véspera de prova. Então, assim, é isso, contínuo. E acho que é por isso que as pessoas estão vivendo um momento de tanta ansiedade. Porque eu até procurei na internet para trazer aqui notícias que falam muito sobre as skills do futuro. Só que todo dia muda. Ai, o profissional precisa ter isso, esse profissional precisa ter aquilo, precisa ser assim, precisa ser assado.
Então, assim, o que eu recomendo é ter autoconhecimento, entender o que você, dependendo do setor, da área que você precisa, conversar com pessoas que te indiquem. No geral, né, como que a gente pode reunir essas habilidades? Você olha, tem 20 habilidades do futuro, 50 habilidades do futuro, você faz 50? Como que eu vou desenvolver 50 habilidades do futuro? Já era, não vou ser um bom profissional, né? Mas as empresas geralmente resumem ela em quatro grandes áreas e uma que eu acho que é importante, que é todas que a gente já conversou aqui. Aprendizagem, lifelong learning, você nunca vai parar de estudar. Você tem que saber estudar e você tem que saber lidar com a tecnologia de uma forma que a educação está cada vez migrando para o mundo virtual. Isso quer dizer que o modelo de você, às vezes, sala de aula e presencial, sentar, assistir uma aula, anotar, está mudando. A educação está mudando. E se a educação está mudando da mesma forma que o mundo está mudando, o país está mudando e as tendências estão mudando, você precisa mudar. Senão você vai ficar parado no tempo. Foi isso que eu falei. Tecnologias, então você precisa acompanhar, se atualizar a todo momento. Competências pessoais e intrapessoais, que é tudo que a gente falou. O seu relacionamento com as pessoas, você precisa ter um bom relacionamento profissional. Para você ser um bom profissional, um bom líder, se você deseja ser líder no futuro, você tem que saber lidar com a sua equipe. Você precisa ter inteligência, você precisa ser flexível, você tem que saber escutar, escuta empática, que são habilidades que, assim, mas eu consigo desenvolver isso no trabalho de projeto químico e não sei o que. Não é a mesma coisa, gente, não é a mesma coisa. Ali você está trabalhando com colegas da sala, com uma matéria e não sei o que. Te oferece uma certa experiência? Sim, mas não é a mesma coisa, né? Ter pensamento crítico guiado para a resolução de problemas, como eu falei, por que eu não senti tanto essa diferença diária? Porque eu continuei resolvendo o problema, trabalhando com o projeto em prol de uma dor. E acho que todo profissional trabalha com isso centralizado. E acho que, por fim, a adaptabilidade. A gente está vivendo um mundo onde todo dia muda uma tendência. Muda uma tendência, surge algo novo, e assim, você precisa se adaptar. Eu lembro que quando eu comecei o estágio na Ambev, Power BI era febre. Você tem que aprender Power BI. Eu falei, a faculdade não me ensinou Power BI, né? Como que Culpa eu da vou fazer? faculdade. Culpa da Culpa da faculdade. faculdade. Você tem que aprender a ter uma escuta empática. Você tem que aprender a ser flexível. E ninguém me ensinou isso. Cadê o curso? Cadê a matéria? EQ02, escuta empática e flexibilidade. Eu não Seria legal uma dessa, hein? Eu acho que a gente podia sei, pensar aí. Seria interessante. Mas não tem como a gente né? ensinar isso, não é? Não Não tem, tem, não porque tem. por isso que é tão difícil mensurar uma habilidade comportamental, porque é maturidade, é experiência, é vivência. Então, se você tem a oportunidade, outro dia eu estava conversando com uma estagiária minha, ela falou: eu preciso melhorar minha comunicação. Você tem um curso? Eu posso te recomendar um curso de comunicação, só que assim, você vai aprender muito mais se você começar a apresentar as coisas aqui pra gente. Você começar a se empoderar, porque aí você vai aprendendo com o erro, né? Eu, como profissional, a todo dia eu preciso me reinventar, porque senão eu vou ficar parada no tempo. E eu tô no mundo bunny, que é toda hora muda, toda hora muda, toda hora muda. Eu preciso ser resiliente, porque senão a gente não aguenta. Você tem que ter a mente aberta. É, E isso às vezes cansa, de uma certa forma, né, esse movimento, mas é um movimento que a gente está vivendo porque a pandemia acelerou esse movimento em 4 anos. A pandemia acelerou a transformação digital e fez com que a gente tivesse que ficar acelerado a todo momento. Isso quer dizer que a todo momento você tem que estar se adaptando. E adaptação é uma habilidade, uma soft skills que é exigida, né? E cada vez mais as atividades vão ser complexas. Conforme você for crescendo, cara, faculdade, eu mudei muito minha cabeça de quando eu era aluna e depois agora com certos anos aqui no mercado de trabalho. Mas assim, é fichinha. É tipo, passando o terreno para a vida real. Porque quando você sai do problema bonitinho, já estava resolvendo umas coisas aqui,
Cadê os dados, a regressão linear perfeita? Dos dados Exatamente. vinham perfeitos. Meus dados não vêm Exatamente. perfeitos. E aí, como que eu vou chegar e falar isso? Eu tenho que lidar com aquilo que eu tenho. Eu preciso ser resiliente. Os dados não estão bons. Eu preciso modelar eles. Modelar, eu nunca tive que modelar, os dados vinham prontos. Já vinham para dar a regressão prontinha, eu jogava na macro e saía. Preciso ter resiliência, senão eu não vou conseguir entregar o que preciso. Muito bom. Então, acho que só reforça tudo o que a gente está falando. Não, e você falou, né? A faculdade prepara você para o que vem pela frente. Então, é encarar a faculdade também como essa etapa de preparação e não desistir na primeira dificuldade que você vai ter. Porque as dificuldades que a gente tem aqui, o máximo que pode acontecer com você é você reprovar a disciplina, não é? Agora, se essas dificuldades não forem vencidas aqui dentro, a hora que você sair e que você enfrentar muros muito maiores para serem transpostos, você vai ter mais dificuldade ainda, né? Então, a faculdade tem que ser uma etapa mesmo de treino, de aprendizado, não só técnico, mas também comportamental. Acho que isso Exatamente. é tudo que a gente tem falado aqui, né? E agora, só para a gente fechar, a Stephanie recrutadora. Como que essas habilidades aparecem num recrutamento, Stephanie? Eu acho que essa pergunta é muito legal, porque eu já estive dos dois lados, né? Já fui candidata e já fui recrutadora, né? Acho que toda vaga, seja de estágio, vaga pontual, vaga de trainee, ela nasce de uma necessidade. Eu não vou contratar alguém se eu não estou precisando daquela pessoa para aquela função, né? E quando eu mapeio que eu preciso da pessoa para fazer tal coisa, tecnicamente essa pessoa tem um perfil, né? Hoje a gente está falando cada vez mais de perfis diversos, graças a Deus. Isso quer dizer que eu não boto pessoa numa caixinha, ou seja, que ela precisa ser assim, assado e não sei o quê. O que eu começo a avaliar? As habilidades dela, né? E por que que as soft skills são tão importantes? Porque hoje em dia as pessoas pararam de olhar tanto para requisitos de curso, requisito de tal treinamento, porque o que eu escutava dos líderes, isso a pessoa pode aprender aqui, isso eu posso ensinar, mas o perfil, as habilidades dela, é um negócio que ela tem que vir sabendo querer aprender, sabendo isso e sabendo aquilo. Muitos gestores de tecnologia, quando a gente ia abrir uma vaga, me procurava e falava assim: ah, Esté, um líder, eu ia vaga de liderança. Ah, não, ele não precisa ter conhecimento específico de antifraude, que era o que a gente trabalhava. Ele precisa saber liderar, ele precisa ter inteligência, ele precisa ter pensamento crítico. Então, eles descreviam, assim, habilidades que a pessoa precisava ter já dentro dela, porque quando ela chegasse aqui, ela poderia aprender muitas coisas, principalmente hard skills. Né? Um vídeo no YouTube rápido, uma conversa, um mês em imersão, a pessoa aprendia. Só que o perfil dela, as características, são delas. Né? Então, assim, é isso que é avaliado. Eu falo que, assim, eu fui aprovada no programa de estágio da Ambev, no programa de trainee da Nestlé e como analista sênior na ClearSale, porque eu consegui mostrar as minhas habilidades comportamentais. E depende muito da vaga, né? Eu vou citar aqui programa de estágio, que eu acho que é o que mais se aproxima do público do podcast. O programa de estágio tem várias etapas, e cada etapa tem um objetivo, mas saiba que o processo como um todo tem um objetivo de te avaliar. Quando eu lanço um processo e a pessoa se inscreve, para mim ela é uma folha em branco. E eu vou desenhando essa folha à medida que a pessoa vai me mostrando as habilidades dela durante um processo seletivo. Numa dinâmica, por exemplo, eu estou avaliando como ela se comporta em grupo. Então, eu, assim, provocando as pessoas, eu boto um case que vai gerar discussão. Eu quero ver se alguém, eu dou uma ideia, a outra pessoa fala, não, isso é ruim. Como eu vou lidar? Estou sendo avaliado. Então é aí que pega a habilidade comportamental. Ah, eu vou mentir, um dia antes eu vou ler na internet como se comportar numa dinâmica. Você pode ler. É bom, se prepare para o processo. Só que na hora que você chegar, a pessoa te dá um case, fala assim, ó, você vai ter que propor uma solução para tal problema. E aí você vai chegar e falar assim, gente, tem uma solução, vai ser essa. E o grupo todo falar, não, é ruim.
Como você vai lidar com a situação é o que importa na avaliação do momento. Isso aconteceu comigo várias vezes. Dava uma ideia, eu estou trabalhando em grupo, não estou trabalhando individual. Se o grupo não aceitou e eu tentei vender, ok, vamos para a ideia do grupo. Mudança de mindset. Então, assim, numa dinâmica é mais fácil avaliar. No pitch, cara, o pitch você tem 1 minuto, 2 minutos. Você tem que saber escolher estrategicamente, de forma inteligente, o que você vai falar. Se você ficar contando coisas que não vão me agregar para sua avaliação, você não foi inteligente. Você não conseguiu me mostrar, né? Para eu cada vez mais desenhar você nessa minha folha em branco. Numa entrevista, eu vou te perguntar assim: me conta uma situação onde você foi criativo, e que você conseguiu resolver alguma coisa. Aí já buga a cabeça, né, do aluno que passou os 6 anos só com a planilha, só, só com as matérias, não fez nenhuma experiência, Só lendo os livros só técnicos, né, lendo livro. que os problemas são Quando... todos perfeitos, que todos os dados estão lá. Algumas vezes você tem que buscar numa tabela de vapor, alguma coisa, mas está tudo descrito, a situação é ideal, aí a pessoa fica perdida, né? Exatamente. Ah, me conta uma situação onde você foi contrariado e você teve que lidar. Me conta uma situação que foi difícil para você, o que que você tirou de aprendizado? Toda vez que a pessoa faz esse tipo de pergunta, e eu, engraçado que eu fui avaliadora do SEC Sênior ano passado, e eu estava nesse papel de avaliar os alunos. Muitos deles bugavam, dava tela azul, e era uma simulação de processo seletivo para eles se prepararem. Por quê? Cadê a planilha? Eles estavam quase me perguntando, cadê a planilha para eu montar? Que macro que eu uso? Qual VBA? Qual programa? No Aspen resolve isso? É, É. dificilmente. Hard skills, gente, é muito fácil eu te explicar um teste. Por isso que são utilizados testes durante o processo seletivo. Teste de raciocínio lógico. Aí que você vai usar suas hard skills. Só que, geralmente, teste de raciocínio lógico é uma das primeiras etapas porque ela tem um crivo muito grande. Então, 20 mil pessoas no processo seletivo, eu não consigo levar 20 mil para uma dinâmica, então eu preciso de um crivo. Então, eu coloco um teste, onde eu já consigo fazer uma grande seleção. Um aluno da Unicamp e FEC não tem muita dificuldade com testes, né? Só que aí você vai para as outras etapas, que entram as soft skills, o aluno buga. Você vê nitidamente que a pessoa está nervosa. E assim, lógico que nervosismo é normal, nós somos seres humanos, a gente vai ficar nervoso em situações que você quer muito passar. Só que você precisa passar por o processo para eu ter certeza, porque tem que ser uma via de mão dupla. Eu, como empresa, tenho que te escolher, porque eu acho que você vai ser bom para a gente, e você, né, tem que escolher a empresa sabendo que ela vai te desenvolver e vai te fazer crescer profissionalmente. Você me escolheu como empresa, né? Senão você não estaria prestando meu processo seletivo. Agora eu preciso de escolher. Como eu vou te escolher? Entendendo se você consegue me mostrar as habilidades que eu preciso para tal vaga, né? Ah, mas eu escuto muito, RH carrasco e não sei o quê, por que que faz um monte de etapa? Eu vivo olhando isso no LinkedIn, pessoal reclamando. Realmente tem algumas empresas que perdem a mão, né? Bota aí, quase pede para a pessoa gravar um vídeo dançando, né, para decidir se é aprovado ou não. Mas cada vez mais o volume de pessoas que prestam um processo seletivo é muito grande. Então, assim, você está concorrendo com muitas pessoas para uma vaga, você tem que se diferenciar, Isso né? é o que eu ia dizer. Você tem uma concorrência muito grande, você tem que mostrar o teu diferencial, mostrar o teu potencial, né? E, e assim, é saber se vender, é você, bato na tecla de novo, se conhecer, você saber, beleza, eu não sou tão bom nisso, mas eu vou saber passar como eu não sou tão bom nisso. Então, assim, eu vi muitas vezes durante um processo seletivo a pessoa não conseguiu me mostrar tal coisa, e aí eu perguntava para ela, e ela não sabia responder, perdeu a oportunidade. Porque, assim, é um volume tão grande de concorrência, é que nem vestibular. Errou uma questão, Pode não ser passou para a segunda fase. a definitiva para você passar ou não, né, para a segunda fase, exatamente. É, é injusto? É.
não é o mundo ideal perfeito. Lógico que seria bom conversar, sentar, passar uma semana com a pessoa, vendo como ela trabalha. Só que assim, eu tenho pouco tempo para fechar uma vaga, eu preciso da pessoa, eu preciso conseguir resolver isso num pouco espaço de tempo. Então, assim, é a forma. E por que que existem tantas etapas e não sei o quê? Para conseguir avaliar a pessoa da melhor forma possível. Tem processo seletivo que é uma entrevista. Isso pode ser bom para algumas pessoas e é ruim para outras, porque ela pode não estar no bom dia e não conseguir se vender nessa, né? E um programa de estágio, trainee, às vezes tem dessa. Você não foi tão bem na dinâmica, mas na entrevista você foi bem, né? Então a pessoa falou, opa, eu já ia eliminar por essa, mas nessa ela conseguiu mostrar isso. Então, assim, durante um processo seletivo, não tem como você enganar o recrutador. Você até pode mostrar, inventar um personagem. Então, no dia você inventou a personagem pessoa super produtiva, que liderou um monte de pessoas, um monte de entidades, inventa. Ah, eu participei daquilo, daquilo, daquilo. Beleza, se criou o personagem, conseguiu a vaga. Passa uma semana que vão começar a te cobrar. Ué, você não mostrava pra mim, mostrou um processo seletivo que você era desse jeito? Você não tá conseguindo lidar com isso agora? Assim, vai ser mandado embora. Aí fica complicado. Além de ser mandado embora, ainda fica queimado na empresa que, né, visivelmente não estava preparado para aquela vaga, né? Eu, e não esquecem, eu lembro na minha entrevista da Nestlé, eu falei que eu gostava de tecnologia, que eu acompanhava. No meu primeiro dia, falaram, a gente botou aqui porque você gosta de tecnologia, né? Olha Mas se eu só. não gostasse de tecnologia, o que que eu ia fazer? Né? Eu falei, ai meu Deus, lascou, né? Então, assim, por isso que as empresas têm um período de experiência, que são os primeiros 3 meses quando você fala de contrato CLT, né? É, que são 3 meses para você entender se realmente a pessoa está demonstrando aquilo que ela foi no processo seletivo, que é o temido período de experiência. Tem colegas da minha sala que falam: ai meu Deus, consegui um emprego, estou com medo do período de experiência porque eu vou fechar contrato. Se eu não conseguir, você tem que confiar nas suas habilidades, né? Se você vendeu que você é aquilo, você tem que ser aquilo. Não minta, Você porque tem isso que ser, cobra mais pra você tem que frente. ser aquilo que você vendeu. A empresa te Ex- contratou por aquilo que ela viu. Então, você tem que, Exatamente. não é ser o personagem, mas é ser verdadeiro também na etapa de recrutamento, né? E a grande diferença não é mentir, é saber como vender. Ah, mas eu contei que eu sou isso, 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 isso. Você vendeu de uma forma efetiva, você não está mentindo, né? Então, assim, tem essa diferença. E acho que é importante as pessoas entenderem. Isso acontece muito com alunos da FEC. Se você não se mostra num processo seletivo, eu não vou conseguir te avaliar. Na dinâmica, se você ficar quieto, cara, você não conseguiu me mostrar. Infelizmente, Tá eu tenho fora. mais 50 pessoas aqui para avaliar. Exatamente. Tem que se mostrar, tem que aprender, tem que ir atrás, tem que se desenvolver. É a sua carreira, não é qualquer coisa, é a sua carreira, você é dono dela. Você está numa primeira etapa, que é a graduação, que prepara o terreno, mas que depois, né, não é um mundo perfeito, que vem os dados perfeitos, que vem um professor falando o que você tem que fazer. Não, é vida real. E na vida real, se você não aprendeu no período universitário, você vai aprender no mercado. E o mercado não é tão bonzinho assim. Legal. Muito obrigado, Stephanie. Acho que foi uma super conversa. E tem muita coisa que a gente pode explorar até numa parte 2 desse nosso bate-papo. Hoje eu conversei com a Stephanie Ratano Macedo sobre soft skills e a sua relação com a formação do profissional em engenharia. Stephanie, muito obrigado por estar aqui conosco no FACCast. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigado a você por sua audiência. Se você gostou, se inscreva, compartilhe e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá. Muito obrigado por ter ouvido o FactCast. Fique ligado para os próximos episódios.